Começar. É, então, primeiro eu queria dar boas-vindas a todo mundo aqui. É bom ter vocês aqui no CS Rio. Não sei quais de vocês já conhecem o CS Rio, ou se é a primeira vez de vocês aqui. Se é a primeira vez, espero que não a última. Para quem não conhece, o CS Rio, ele é um núcleo na PUC de Ciência da Conservação e Sustentabilidade do Rio. E a gente, há alguns anos já, é, traz esses seminários periodicamente, a cada 15 dias, normalmente. Às vezes menos para ouvir mais gente, mas normalmente a cada 15 dias. E assim, não vou falar que foi bom, né, mas essa questão da pandemia, ela conseguiu fazer com que o CS Rio fosse mais democrático e a gente tanto tivesse palestrantes de lugares mais longes, como tivessem ouvintes de vários lugares do mundo. Então, acho que isso é algo que esse momento de pandemia trouxe para o seminário CS Rio, que é muito legal. E hoje a gente vai ter uma palestra super interessante da Bia. Eu acho que ela, obviamente, muito mais que eu, pode se apresentar melhor para vocês. E não vou me alongar, porque hoje a gente está aqui para ouvir ela. Só para avisar também que a palestra ela fica gravada e ela é disponibilizada nos canais do IES. Eu depois vou compartilhar esses canais no YouTube, né, e Facebook e Instagram, onde vocês podem achar essa palestra futuramente. Mas então, sem mais delongas, Bia, pode começar. Obrigada, Joana. Obrigada pelo convite. Já fui muito assídua do CS Rio presencialmente. Agora, na pandemia, de vez em quando, consigo estar aqui também. Mas é muito legal ser convidada. Então, é um prazer estar aqui. Não conheço todo mundo, mas para aqueles que eu não conheço, eu sou Beatriz Carneiro. Prazer, eu sou aluna de doutorado do professor Fábio, que está aqui com a gente também. Sou aluna de doutorado no programa de pós-graduação em Ciências Ambientais e Conservação da FRJ, é lá do NUPEM de Macaé, mas faço as minhas andanças também, às vezes, pela PUC, pelo Fundão, pela UERJ, estamos por aí. Sou aqui do Rio, não sou tão de longe assim, tanto que eu já participava muito presencialmente do CS Rio, e eu vou falar um pouquinho sobre o que eu vi no meu mestrado, que eu terminei esse ano, sou recém-doutoranda, mas sem falar exatamente, entrando em todos os pontos da pesquisa do meu mestrado, vou dar uma visão, um panorama um pouco mais geral sobre o que é isso. Eu tenho mania de falar demais, então se vocês tiverem alguma coisa, quiserem botar alguma coisa também no chat, pode perguntar. Eu não sei, imagino que a dinâmica seja mais palestra e depois perguntas, mas se vocês tiverem perguntas no meio, não hesitem. E eu acho que é isso, gente. Então, vou começar. A minha palestra, eu escolhi esse tema de sustentabilidade pós-desenvolvimento, trazendo um pouco essa ideia de diálogo, de conversa e alternativas. No meu mestrado, eu vi exatamente essas alternativas e diferentes trajetórias à sustentabilidade, é um pouquinho disso que eu vou falar hoje. O clássico não está funcionando assim que a gente começa, porém, entrar um pouquinho agora na introdução, porque eu boto isso de sustentabilidade, mas o que é essa tal dessa sustentabilidade? Todo mundo fala, está em todos os lugares, e a gente tem que aceitar simplesmente ou a gente pode entender. E aí, a sustentabilidade, eu quero trazer aqui hoje e deixar isso com vocês, que ela, na verdade, não é só um conceito teórico, científico, ela já se transformou em muito mais do que isso, e há muito tempo ela é um valor da nossa sociedade, então como ela é um valor, ela está em muito mais coisa dentro da nossa sociedade do que somente os nossos artigos científicos em ciência da sustentabilidade. E eu trouxe uma definição bem simples. Existem várias outras definições e várias outras perspectivas sobre a sustentabilidade, mas eu gosto dessa que é bem simples. E é de não retirar da Terra, do planeta, da sociedade, de uns aos outros e da vida, mais do que isso devolve. Então, a partir do momento que a gente consegue estabelecer essa dinâmica, em tese, a gente estaria vivendo esse estado de sustentabilidade.
Só que a sustentabilidade ela não é uma coisa recente, ela não é uma coisa nova, ela não começou a partir dos acordos de 2015. Ela existe na nossa sociedade há muitos séculos, na verdade, e com os diferentes eventos que têm acontecido na nossa sociedade global, a gente tem visto uma reemergência da sustentabilidade, e principalmente porque começa a ampliar uma consciência coletiva sobre os impactos que a nossa sociedade, né, que nós, seres humanos, estamos tendo sobre a biosfera. E a partir do momento que a gente entende que estamos criando uma alteração que é irreversível. Então, temos um ponto de virada aí num futuro muito próximo, inclusive, que a partir dele a gente não consegue prever como é a vida, a gente não conhece a vida. Se a gente passar de 1,5 grau, a gente não conhece a vida se a gente passar de 2 graus no aumento da temperatura. Então, essa alteração irreversível, ela começa a causar essa preocupação se a gente não conhece, o que vai ser a vida a partir desse momento, então. E aí eu queria fazer uma breve linha do tempo, assim, rápida, porque eu achei que talvez fosse interessar o pessoal daqui. Muito disso eu aprendi consciência da sustentabilidade, então eu achei que fosse ser legal. Essa consciência da irreversibilidade de alguns impactos que a gente tem causado, ela também não é tão recente assim, apesar dessa reemergência da sustentabilidade, eu estou falando mais recente, mas ela é recente nos últimos 60 anos. E ela começa mais ou menos lá na década de 70, em especial a partir do lançamento do livro A Primavera Silenciosa, da Rachel Carson, e isso principalmente nas sociedades ocidentais, tá? Estou aqui falando basicamente do pessoal das sociedades ocidentais. E aí a Rachel Carson, ela lança esse livro falando que com os impactos do DDT e dos pesticidas, a gente teria que se preparar para primaveras sem o canto dos pássaros, porque esses agrotóxicos eles estariam influenciando a formação dos ovos. Então, a partir desse momento, a gente não ia mais ter tantos pássaros e a gente deveria se preparar para uma primavera silenciosa. Isso foi para muitos o marco assim do início do ambientalismo, do movimento ambientalista. Isso em 62. Pouquinho mais para frente, em 66, o Kenneth Boulding, que era um economista, lançou então a economia dessa espaçonave Terra. E aí ele começa a descrever como a gente trata a Terra de uma forma aberta, sendo que as coisas que a gente está produzindo, a gente não está contabilizando exatamente, então temos várias externalidades nesse processo econômico que trata dos recursos naturais. Isso ele começou a falar lá em 66. Em 68, o Harding traz a famosíssima Tragédia dos Comuns, que eu não sei se vocês conhecem, mas a Tragédia dos Comuns basicamente trata da dinâmica que a gente tem com recursos que são coletivos, né? A tragédia dos comuns. Então, a gente sempre tende a priorizar, talvez, ou a valorizar o individual frente ao coletivo, de forma que a gente vai sempre extrapolar o que a gente poderia usar da nossa parcela do individual, prejudicando não somente o coletivo, mas o ambiente e o espaço que abrigaria esse uso. Em 71, esse moço romeno, que eu às vezes falo o nome, às vezes não, porque eu sei que eu vou falar errado, mas o George Scurrogin, ele lança esse livro que é A Lei da Entropia e o Processo Econômico, e aqui ele começa a trazer exatamente como a gente enxerga a economia como um processo físico, e, na verdade, de físico, de leis naturais, ele não teria nada. Então, ele começa a falar e reforçar o fato de que a gente precisa tratar dos sistemas de recurso natural como eles são e parar de entrar nessas falácias de que a gente consegue, de fato, reaproveitar toda a energia no final dos processos de produção, porque, na verdade, elas são perdidas em forma de poluição, em forma de calor que está indo para a atmosfera, e como as contas não batem no final. Então, ele reforçou esse ponto de que os recursos eles não vão retornar para o início das cadeias da forma que a gente poderia aproveitá-los eles de forma integral. Então, ele traz isso em 71 e em 72 sai, então, um grande relatório chamado Limites ao Crescimento, que atualmente está voltando, está bem em voga, porque com todos os relatórios do IPCC, eles estão vendo que o pessoal lá em 72 do Clube de Roma tinha razão, e esse Limites ao Crescimento, ele basicamente
foi um dos primeiros grupos, né? O Clube de Roma foi um dos primeiros grupos que trouxe a ideia de limites planetários, né? Limites ecológicos, físicos, ao crescimento econômico e às atividades antrópicas no planeta, de forma que, em algum momento, esse crescimento ia ter que cessar ou seria interrompido obrigatoriamente pelos limites planetários para a gente continuar tendo a vida enquanto a gente conhece. Essa aqui é a foto da Donella Meadows, que foi a cientista que encabeçou esse relatório, era ela e mais 3. E aí eu quis trazer essa linha do tempo só para situar o pessoal também nas referências. E a partir disso, surge, então, todo esse movimento ambientalista, junto com uma outra pegada muito conservacionista também, principalmente nos Estados Unidos e na Europa. Né? Esse pessoal todo que eu mostrei, ou estava localizado em um, ou estava localizado no outro, mas vem muito forte aí na década de 70. E junto dessa ideia, né, desse ambientalismo, desse conservacionismo que surge, principalmente também por causa dos avanços tecnológicos e do uso de recursos que estava ficando cada vez mais intensivo, a gente entende que a sustentabilidade ela passa a ser um estado aspiracional. Então, essa sustentabilidade, essa palavra mística, ela passa a ser, então, um momento da nossa sociedade em que a gente vai alcançar um equilíbrio entre um estado social, econômico e ambiental, em que todos eles sejam atendidos de uma forma desejável e a gente vive em harmonia, basicamente. Então, em 72 ainda, a ONU lança a Conferência de Estocolmo, que foi a primeira conferência que começou a olhar, então, aí para o ambiente e fala, putz, mas se a gente colocasse o ser humano aqui no meio? E aí ela fala, então, essa Conferência de Estocolmo, ela trata do meio ambiente humano, e ela foi o marco que trouxe a convergência de duas pautas muito importantes. Até agora eu estava falando para vocês da pauta ambientalista, mas tem aí também junto a pauta desenvolvimentista, que vem desde ali do pós-guerra, na Segunda Guerra Mundial. E esse foi o momento da Conferência de Estocolmo que elas duas convergem e se encontram, e a gente passa a falar das mesmas coisas, enxergando as coisas de uma forma um pouco mais integrada do que tinha sido feito até então. E aí, essa convergência, ela leva para o que a gente conhece hoje em dia como desenvolvimento sustentável. Mas de onde veio, então, o desenvolvimento sustentável? A definição que a gente mais conhece e mais usa de desenvolvimento sustentável é essa que eu botei aqui para vocês, que é o desenvolvimento que garante as necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras de garantir suas próprias necessidades. Basicamente, é o desenvolvimento que vai atender a nós hoje em dia, mas também vai ser capaz de atender a todas as gerações futuras, seja lá quais forem as necessidades dessas gerações futuras. E essa definição ela está presente no relatório Brundtland, que foi lançado em 1987, um esforço coletivo de cientistas encabeçados pela Gol Brundtland. E esse relatório, ele também tem o nome oficial, né? A gente chama de relatório Brundtland, mas ele tem o nome oficial de Nosso Futuro Comum. E aí esse Nosso Futuro Comum coloca, então, o desenvolvimento sustentável e a sustentabilidade como um sistema de valores normativo. Se é o nosso futuro comum, a gente está prevendo que é um futuro que toda a sociedade global, todos os cantos do planeta aspiram a isso. Então, ele passa a ser um valor que está presente, teoricamente, em todas as sociedades e atende a todos. E essa outra perspectiva do nosso futuro comum é que passa a enxergar as diferentes crises que estavam acontecendo, tanto crises políticas, como crises econômicas, como crises ambientais, de uma forma interconectada. Então, a gente passa a enxergar tudo isso dentro de um mesmo contexto. Então, esse foi o relatório Brundtland em 87, e a partir desse momento que a gente definiu o desenvolvimento sustentável, começamos a ver também novas convenções, novos encontros que pautaram novas agendas para fazer esse desenvolvimento sustentável, então, ir para frente. E aí, a grande, né, que a gente mais conhece seria a Eco 92, que foi em 1992 aqui no Rio, só que a Eco 92 ainda era a Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente e o Desenvolvimento. Então, tudo bem, a gente está falando dessas duas coisas, mas não necessariamente a gente está olhando para isso tão integrado assim. A gente entende que precisa ser conversado junto, mas a gente ainda não tinha tanta articulação de tratá-los juntos como fazemos hoje em dia.
Mas na Eco 92 onde foram criadas as 3 grandes convenções, a Convenção do Clima, a Convenção da Biodiversidade e a Convenção de Desertificação, que até hoje se encontram periodicamente. A UNFCCC, inclusive, vai ter a COP26 agora no final desse mês. Então, todas essas grandes conferências, elas provocaram um movimento político das nações em torno desses temas que, bem ou mal, perpassam o desenvolvimento sustentável e nasceram lá na Eco 92. 20 anos depois, na Rio+20, também aqui no Rio, mas em 2012, a gente lançou outro relatório, fazendo uma alusão lá ao relatório Brundtland, né, que era o nosso futuro comum. Em 2020, a gente decidiu qual era o futuro que a gente queria, e está aí nesse relatório que foi lançado na Rio+20. 2020 não, desculpa, gente, 2012. Que foi lançado na Rio+20, que é o futuro que queremos. E a Rio+20 foi, então, a primeira conferência que levou o nome de desenvolvimento sustentável, na Conferência da ONU, que levou o nome de desenvolvimento sustentável. E a partir desse relatório, no futuro que queremos, foi onde a gente conseguiu, em 2015, lançar, então, a Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Foi uma construção que veio vindo desde a Rio+20 e 3 anos depois, isso foi lançado. Então, para quem não conhece, esses são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, eles foram lançados em 2015, são 17 objetivos, e basicamente todos os países signatários das Nações Unidas concordam que esses são os 17 objetivos que nós precisamos cumprir e alcançar coletivamente até 2030, por isso, Agenda 2030, para alcançar esse estado de sustentabilidade. Então, existem objetivos sociais, econômicos, ambientais, de parcerias, diferentes tipos de objetivos que estão incluídos aqui. Mas, mesmo eles estando aí, não necessariamente eles atenderam a todo mundo. Eles continuam sendo a ideia coletiva hegemônica de sustentabilidade que nós temos. É um acordo, sim, entre todas as nações signatárias das Nações Unidas. Estamos todos trabalhando e caminhando para um lugar que chegue perto disso aí. Mas dentro desses 17 objetivos, não necessariamente todos os indivíduos e etnias e grupos e identidades do mundo foram incluídas ou foram pensadas. Então, começam a surgir críticas, não somente aos ODS em si, mas ao desenvolvimento sustentável como um todo. E aí eu vou começar primeiro pelos ODS, porque é o que está um pouquinho mais recente. O desenvolvimento sustentável, eu falei que ele pode ser caracterizado ali como um estado de equilíbrio social, ambiental e econômico. Em geral, as pessoas se referem a esse tripé para caracterizar tanto o desenvolvimento sustentável como a própria sustentabilidade em si. Só que essa dimensão econômica do desenvolvimento sustentável normalmente é vista como uma dimensão de crescimento econômico. Tanto que nos ODS, o ODS 8, ele abarca o crescimento econômico. Então, a gente entende que não necessariamente um crescimento econômico seria necessário para alcançar esse estado desejável. Então, essa dimensão econômica ela pode ser atendida de diferentes formas dentro do desenvolvimento sustentável, e existem diversas críticas a enxergar isso apenas como um crescimento infinito, principalmente por toda aquela linha do tempo que eu mostrei para vocês, dos limites ao crescimento, dos limites planetários mesmo que nós vemos em diferentes artigos, em diferentes estudos, e todos os cientistas que trabalham com isso batem nessa tecla há muito tempo, que talvez esse modo de produção e consumo da nossa sociedade não se sustente por tanto tempo assim. Então, um crescimento econômico baseado nesse estilo de produção e consumo não é tão interessante assim, visto todos os estudos e todas as pesquisas que já saíram até agora. Além disso, existem outras críticas ao desenvolvimento sustentável, ainda nessa pauta do crescimento econômico, porque, em geral, a gente caracteriza um crescimento econômico como um bem-estar social. Muito comum a gente ver e denominar os melhores países para se morar e as melhores sociedades baseadas nos PIBs, sendo que o PIB, o crescimento econômico, não traduz outros fatores e outras coisas que estão envolvidas no bem-estar de uma pessoa ou de um indivíduo. Agora, na pandemia, fica bem fácil até, infelizmente, da gente retratar isso, mas, por exemplo, o PIB per capita, ele calcula todas as transações econômicas que acontecem dentro de um país. Então, se esse país está comprando
muito respirador, muita vacina, muita máscara, muito tudo para cuidar da pandemia. Ele teve milhões de mortos. Ele continua com PIB alto, porque ele fez várias transações, não importa a qualidade de vida da sociedade que estava dentro dele. Então, isso é uma ideia que agora ficou um pouco mais fácil de explicar, até, infelizmente, pelos piores motivos possíveis, mas existem diferentes fatores que podem melhorar ou não o bem-estar social, sendo lazer, cultura, arte, a relação com as pessoas, que não necessariamente estão traduzidas nesse PIB e no crescimento econômico. Então, muitos países encaram a felicidade como um consumo, e existem vários críticos a isso, inclusive o próprio Eduardo Galeano, que fala que existem várias sociedades que vivem o privilégio do desperdício, porque a gente encara a felicidade como consumo, então a gente está triste, a gente compra, a gente não precisa daquilo, a gente joga fora e causa mais prejuízo para o mundo e mais poluição, e movimenta ainda mais essa roda do crescimento, mas no fundo ninguém de fato está feliz. Então, essa é uma das críticas possíveis ao desenvolvimento sustentável, principalmente nessa parte do sustentável. E existe uma outra crítica muito grande, perdão, que aqui ficou na ordem errada, que é a parte ao desenvolvimento, do desenvolvimento sustentável. O desenvolvimento, ele nasceu ali, como eu falei, no pós-guerra, no Segunda Guerra Mundial, no discurso inaugural do Harry Truman, presidente dos Estados Unidos, em 1949, em que ele fala, naquele discurso, que os Estados Unidos, na sua posição do pós-guerra, né, não somente um poderio bélico militar, mas também econômico muito forte, que era capacidade deles e era obrigação deles ajudar os países subdesenvolvidos. E aí, quem seriam esses países subdesenvolvidos? Normalmente, os países da África, da América Latina e da Ásia. Então, o desenvolvimento já nasceu aí nessa caracterização de quem não era desenvolvido. Só que o desenvolvimento em si, o conceito de desenvolvimento, traz dentro dele essa ideia de progresso, que é uma ideia moderna, muito atrelada ao próprio crescimento econômico que eu estava falando até agora, mas também a diferentes outras cargas que vêm junto dessa ideia de progresso, né, do racionalismo, do individualismo, da propriedade privada. E nesse progresso que o Harry Truman queria disseminar, muitas nações que foram historicamente colonizadas, elas ficam numa posição de que elas estão sempre correndo atrás de um modelo de desenvolvimento que nunca foi necessariamente definido, só foi falado que elas não eram, e que foi imposto nessa economia mundial baseada em nações que tiveram histórias diferentes dessas nações historicamente colonizadas. Então, nós, por exemplo, que somos nações historicamente colonizadas, a gente está sempre atrás. Agora a gente não é mais subdesenvolvido, a gente fala em desenvolvimento, mas basicamente a ideia é de que a gente permanecerá em desenvolvimento, e a grande maioria dessas nações permanecerão em desenvolvimento porque o modelo de desenvolvimento que a gente está tentando alcançar não é um modelo nosso, nem nunca foi um modelo imposto. E se isso era um modelo imposto, quais seriam possíveis alternativas a esse desenvolvimento? E aí, eu não sei quem aqui é do CS Rio, quem só está vindo me ver, oi. Mas eu até mandei um artigo que é do Escobar, do Arthur Escobar, falando sobre essas possíveis alternativas ao desenvolvimento, falando de discursos de transição. Então, ele fala que vai acontecer uma grande transformação. Inclusive, alguns argumentam que a pandemia pode ser um grande alerta, um chamado, junto com as mudanças climáticas, todas as notícias que a gente tem tem estado dentro, basicamente, podem ser esse princípio de uma grande transformação, mas que, de fato, vai acontecer uma grande transformação no modo como a gente interage com o resto da natureza. E aí a gente vai precisar de alternativas para a gente continuar vivendo. Então, dentro dessas alternativas, se o desenvolvimento não serve mais, o que poderia entrar no lugar? E é essa ideia do que poderia entrar no lugar do desenvolvimento que surge, então, esse grande conceito guarda-chuva chamado pós-desenvolvimento. O pós-desenvolvimento, ele não é necessariamente uma coisa, ele é um grande discurso de transição que vem em resposta à crise cultural, também à crise sanitária, também à crise de saúde mental. Então, existem diferentes crises acontecendo simultaneamente, e o pós-desenvolvimento ele vem como uma resposta a um grande movimento que tenta combatermos para um futuro melhor. Então, ele fala que a sociedade global não foi capaz de se adequar ao desenvolvimento, né? A gente esperava delas é igual a outra, então é claro que um modelo único não deu tão certo assim para todas as pessoas,
E ele traz, então, uma tapeçaria de visões, filosofias para desenvolvimento não serve mais. Vamos, então, pensar o que pode entrar. A grande jogada do pós-desenvolvimento é que ele não se propõe a ser uma coisa que vai servir para todo mundo. Pelo contrário, ele parte do princípio de que ele tem que ser um mundo no qual cabem vários mundos. Então, pode, dentro dele, eventualmente ter discursos de transição que se aproximam mais de uma visão específica, outras que se aproximam mais de filosofias ancestrais, outras que se aproximam mais de práticas locais, que não, às vezes, nem conseguem ser extrapoladas para fora de seus contextos, mas, mesmo assim, se elas são alternativas ao desenvolvimento, se elas incorporam um certo conteúdo, um certo valor, elas estão aí dentro desse grande conceito guarda-chuva. E esse conceito ele surge a partir de 4 reflexões. Desses 4 livros, ele começa lá em 92 com Wolfgang Sachs, que faz exatamente essa provocação de... Ele lança um dicionário do desenvolvimento e dentro dessa coletânea, uma coletânea de artigos de diferentes pessoas, artigos de opinião, ele lança essa que, olha, a era do desenvolvimento acabou aqui. Então, o que a gente vai botar no lugar? Não deu certo. Só que enquanto ele estava olhando, falando, olha, o desenvolvimento não deu certo, acabou aqui, as grandes pautas políticas e a agenda ambientalista e desenvolvimentista falou, tudo bem, o desenvolvimento não deu certo até aqui, então ele vai virar o desenvolvimento sustentável, que foi uma outra articulação que estava acontecendo mais ou menos ali na mesma época, na época 92, esse livro foi lançado em 92, e a partir daí outros autores foram discutindo sobre essa ideia de, não sei se eu quero esse desenvolvimento sustentável, ele continua sendo desenvolvimento e a gente já viu que o desenvolvimento não deu certo. Então tem essas outras que majoritariamente são coletâneas, tirando a do Arthur Escobar, são diversos pensadores que vão falando sobre isso. Então, quem quiser depois dar uma olhada, nenhum desses eu botei como bibliografia, mas fica a sugestão, é o momento do print. E o pós-desenvolvimento, então, ele traz alguns valores, como eu falei. Deixa eu botar todos aqui. Ele, principalmente, ele tem que tratar dessa diversidade. Então, parte do princípio de que nenhum movimento, filosofia ou prática dentro do pós-desenvolvimento vai achar que vai ser uma solução universal e vai dar certo para todo mundo. Não vai. Então, ele já vem incluindo essa diversidade, a dignidade dos indivíduos, ele muitas vezes preza pela autonomia e independência de comunidades, então se afasta também de uma perspectiva imperialista que o próprio desenvolvimento acaba trazendo ainda. Ele é baseado na solidariedade, existem diferentes filosofias que pensam a ética coletiva, a justiça, tanto só a justiça social, mas a justiça ambiental também, a equidade, princípios de simplicidade, a própria sustentabilidade ecológica, não violência, e também a valorização dessa relação intrínseca, né? No caso, uma relação que não se valora, no sentido de não se aplica valor monetário a ela, entre a humanidade e o resto da natureza. Então, entendendo a gente como natureza também, como a gente pode melhorar essa relação que foi tão danosa a ponto de chegarmos aonde chegamos. Então, existem 2 vertentes principais do pós-desenvolvimento. Uma é uma renovação de cosmovisões originárias e de populações ancestrais e indígenas, que basicamente olha para essas visões e práticas tradicionais e tenta extrair delas o que a gente poderia aplicar hoje em dia, principalmente no modo de se relacionar e a própria filosofia que essas práticas e cosmovisões tinham. E a outra vertente são conceitos emergentes de movimentos recentes, principalmente de movimentos socioambientais. E aí essas 2 vertentes, elas entram ali em discursos que podem ser do sul global ou do norte global, porque, em geral, essa renovação de cosmovisões, elas vêm do sul global, e os conceitos emergentes, eles, em geral, vêm do norte global, desses movimentos ambientais. E aí elas têm diferentes níveis de incorporação na sociedade. E aí uma pausa para falar do que é sul global e o que é norte global, não sei se todo mundo sabe, mas elas não são caracterizações geográficas, hemisfério norte é norte, hemisfério sul é sul. Elas são caracterizações geopolíticas e econômicas. Então, esse sul global, ele não é um hemisfério sul, ele se refere a esses países que foram historicamente colonizados, ou atualmente se referem a esses países que, consequentemente, são mais pobres, ou seja, aqueles países que eram os subdesenvolvidos, hoje em dia são em desenvolvimento, mas carregam essa história de terem sido colonizados. Mas o sul global ele também funciona como uma metáfora para as diferentes minorias exploradas
em diversos contextos. Então, mesmo dentro de uma outra perspectiva, a gente pode olhar para o sul global como indivíduos e como minorias, não somente como nações. E o norte global, pelo contrário, ele fala, então, dessas nações que foram historicamente dominantes, hoje em dia as nações mais ricas, desenvolvidas, que são modelos para as outras nações, principalmente Estados Unidos, Europa, Canadá, esse grande conjunto, mas ela também funciona como uma metáfora para elites, aonde quer que essas elites estejam. Então, quando a gente fala, existem diferentes formas de contextualizar isso, mas a gente pode falar do sul do norte global. O sul do norte global, a gente pode pensar populações negras, indígenas, que estão presentes nos Estados Unidos e continuam sofrendo diferentes formas de racismo, diferentes ataques, diferentes preconceitos e ataques à sua própria existência. Então, isso é um exemplo de um sul global dentro do norte global, da mesma forma que a gente pode olhar aqui para o Brasil, para as grandes elites que, enfim, governam de diferentes formas as grandes máquinas econômicas do Brasil, e essas são, então, o norte global dentro do nosso sul global. E aqui é só uma figura para ilustrar, porque mesmo sem saber sul global, norte global, provavelmente vocês já viram essa gravura, que é essa ideia de que, então tá, se a gente é sul global, então a minha bússola vai ser para o sul. E aí a gente inverte essa ótica, coloca o Polo Sul como nosso norte, e é para lá que a gente quer, meio que renegando tudo que veio, então, desse norte global imposto. Claro, existem coisas que a gente gosta e que a gente vai manter, mas quais são as outras formas legítimas nossas de existência que a gente pode buscar? Então, é muito isso que essa imagem traz. Eu vou entrar um pouco nesses movimentos de pós-desenvolvimento, então, trazendo primeiro um do norte global, para não perder o costume de priorizar o pessoal de lá. Mas, basicamente, eu acho que esse é um dos que vocês têm mais chance de ter escutado, que é o decrescimento. O decrescimento ele surge enquanto conceito em 1972, na França, pelo André Gorz, e ele começa a questionar, basicamente, ele questiona a capacidade da Terra viver em equilíbrio se a gente continuar no mesmo ritmo de consumo e produção. Então, ele fala, se a gente vive esse ritmo de consumo e produção e vai dar errado, lembre que está ali mais ou menos naquela mesma época do pessoal dos limites ao crescimento, será que a gente não devia, então, ter um tipo de decrescimento desse modo? Não necessariamente um decrescimento econômico, que é bem importante, mas é um decrescimento do modo de consumo, de produção, de como a gente se relaciona com esse tipo de ambiente. E aí, nessa primeira fase, que foi ali nos anos 70, o decrescimento ele trata muito dos limites desses recursos naturais. Eles estavam todos muito preocupados com a capacidade de suporte do planeta, estava vendo que não ia dar certo, e o que a gente pode fazer, então, se não vai dar certo? Como é que a gente diminui essa escala? Então, estava ali o pessoal do Clube de Roma, o George Scrurogan foram grandes inspirações para eles. E em uma segunda fase, que já é mais atual, começou ali nos anos 2000, também na França, mas um pouco na França, um pouco na Itália, um pouco na Espanha, a partir de movimentos ativistas que queriam trazer práticas mais conviviais, na verdade, em contraponto a uma globalização. Então, eles queriam argumentar por restaurantes comunitários, por menos transportes individuais e mais transportes públicos. E a partir desses grandes movimentos que aconteceram ali no início dos anos 2000, várias pessoas que estavam ali se reuniram para pensar sobre o assunto. E em 2008, em Paris, eles fizeram a primeira conferência de decrescimento. E foi a partir desse momento que o decrescimento vira um tema científico. E aí, enquanto tema científico, ele traz uma crítica a essa hegemonia do desenvolvimento sustentável, argumentando por diferentes práticas que estejam mais contextualizadas nos seus locais, entendendo aquilo que eu comentei, que o desenvolvimento sustentável, principalmente agora com os ODS, com esse grande modelo, ele é um modelo único para todas as nações e isso não necessariamente vai funcionar. Pode ser que funcione, estamos apostando nisso, mas não necessariamente vai funcionar. Então, vamos pensar aí quais são as possibilidades. E aí o Sérgio Latouche, ele fala que o decrescimento nada mais é do que um slogan político com implicações teóricas. Então, todas essas tentativas de definir o que é o decrescimento não dão muito certo,
porque eles próprios entram em debate exatamente pelo fato de que ele nasceu essencialmente da política e foi trazido para a ciência. Então, eles têm divergências no que seria esse decrescimento, mas, basicamente, o decrescimento ele advoga pela redução de escala da produção e do consumo, e essa redução ela vai promover o aumento do bem-estar humano e a melhoria das condições ecológicas a nível local. E, se melhorar a nível local, vai melhorar a nível global a curto e longo prazo. Então, é uma proposta de reduzir escalas, por isso, decrescimento. E aí eles falam também sobre uma transição justa em direção a um regime de menor produção e consumo, e essa transição ela tem que vir obrigatoriamente de uma escolha democrática coletiva. E aí tem um OBS aqui grande do decrescimento, porque a gente fala decrescimento e assusta todo mundo, porque decrescimento passa a ser uma ameaça. Se a gente não está crescendo, a gente está decrescendo e vai entrar em recessão econômica e crise e os empregos. Mas a ideia do decrescimento, na verdade, não é ser uma recessão econômica, é sair do sistema por completo. Então, eles falam que mais do mesmo é um cenário de crescimento econômico, mesmo do mesmo, né? Igual, você entraria em um estado estacionário, menos do mesmo, você entraria em crise, porque você não está crescendo dentro de um sistema que espera que você cresça, e o decrescimento é simplesmente diferente. Ele é outra coisa completamente diferente que não se encaixa nesse sistema. Então, muitos dos teóricos do decrescimento falam também em acrescimento, no sentido de ateísmo. Então, você não acredita mais no crescimento, por isso vamos buscar outras coisas. Essa é a ideia do decrescimento. Então, saindo aqui um pouco do decrescimento, entrando em um outro movimento também iniciado no norte global, que é o ecofeminismo. O ecofeminismo também nasce na França, em 74, também na década de 70, com esse artigo de opinião da Françoise Daubon, ela fala o feminismo ou a morte. E aí, nesse momento, ela traz a ideia de que a gente precisa passar por uma revolução total na forma como a gente enxerga e se relaciona com o ambiente, com o resto da natureza. E aí, ao longo do tempo, né, não foi a Françoise Daubon sozinha, essa ideia ela começa a ser trabalhada ali exatamente no movimento pacifista, junto com o movimento ambientalista, junto com a segunda onda do feminismo, e diferentes vertentes, diferentes pensadoras começam a buscar e entender que existem conexões históricas, materiais e ideológicas entre a subjugação da mulher e a dominação da natureza não humana. Ou seja, nós, mulheres, e o resto da natureza, exceto homens, nós sofremos um estado de opressão semelhante. Então, esse estado de opressão ele vem das mesmas forças e dos mesmos valores patriarcais modernos que foram impostos sobre nós e impõem, então, esse estado de violência e opressão. Então, esse é um OBS grande aqui que eu quero fazer também, que na verdade, quando a gente fala de ecofeminismo, em geral a gente pensa muito na conexão feminina com o resto da natureza e intuição, e, enfim, plantar a lua e rituais e Wicca, e pode ser isso também, mas essencialmente o ecofeminismo ele fala que a relação da mulher com o resto da natureza não é porque nós duas somos femininas e nós temos essa grande conexão. Na verdade, a gente se conecta e a gente tem empatia e a gente entende o estado do outro porque a gente sofre a mesma violência, e essa violência vem da mesma força masculina patriarcal dominante, que a sociedade inteira vive há séculos, amém. Então, a gente sofre o mesmo estado de violência, por isso estamos mais próximas. O que eu já me falaram que faz entender essa perspectiva um pouco melhor é se a gente descreve, por exemplo, como nós mulheres temos uma certa empatia quase que instantânea com homens cis, brancos, gays. Eles continuam sendo completamente diferentes de nós, mas eles são uma minoria que sofre uma violência que vem do mesmo lugar que vem do mesmo lugar que a violência que a gente sofre. Então, existe uma conexão, que não quer dizer que a gente é igual, pelo contrário, temos todas as divergências, mas existe uma conexão a partir do momento que a gente entende a violência que o outro vive. Então, essa é a ideia do ecofeminismo. E aí ele trabalha muito nessa criação do outro,
da mesma forma que foi criado o outro mulher, né, esse segundo sexo, esse sexo que está aí, não é o principal e ele vive em função de um primeiro sexo, existe a criação do outro natureza. Eu sou o ser humano e o resto é natureza. A gente, inclusive, não se considera natureza. Então, chega nesse ponto de que a gente se afasta de tal forma de que eu não faço parte daquele grupo. E a partir do momento que eu não faço parte daquele grupo, eu posso dominá-lo, eu posso exercer essa força violenta, porque eu consigo controlar esse outro grupo. Então, a força patriarcal domina o outro mulher e a força antrópica domina o outro natureza. Então, esse processo de criação, ele fala disso, de que a gente constrói todas as características que não pertencem a nós para que seja mais fácil subjugar esse outro, seja lá qual outro for. Mas então essa emancipação humana, né, não somente humana, mas a emancipação feminina, a emancipação das diferentes minorias, ela não vai acontecer se a gente não liberar simultaneamente todo mundo que é outro. E aí, quem é outro? Outros étnico-raciais, outros de sexo e gênero, outros de classe, outros ecológicos, outro resto da natureza. E aí, se a gente não consegue liberar nós mesmos, se não liberarmos todos os outros, a gente precisa, então, ter uma visão de mundo que é baseada no cuidado. Então, o ecofeminismo, ele traz essa ideia de que a gente tem que ter esse cuidado para com o outro, porque senão estamos perpetuando esse estado de violência, e a gente não pode ficar só falando isso, a gente tem que levar isso para a prática. Então, ele advoga também por movimentos e por uma integralidade maior entre teoria e prática para que isso seja possível e alcançável. Então, esse é o ecofeminismo. Passando agora para o sul global, tem o bem viver, que muitas vezes falamos bem viver. O bem viver, na verdade, ele não é viver bem, ele é viver em plenitude, nas múltiplas traduções, porque o bem viver ele sofre uma coisa que acontece com diferentes filosofias que são renovadas de filosofias ancestrais, porque essas filosofias ancestrais tinham tradições orais em línguas que não necessariamente se traduzem tão bem para o espanhol, o inglês e o português, né, majoritariamente, do que a gente está falando agora. Então, algumas coisas se perdem por aí. Então, o próprio bem viver, ele, na verdade, expressa uma vida plena, uma vida em plenitude, e essa vida plenitude seria alcançada numa relação harmoniosa com toda a natureza. E aí, o bem viver não existe em unidade, ele não tem um bem viver, eles são múltiplos bem viveres que vêm de diversas filosofias, diversas tradições milenares aqui da nossa América Latina, de populações indígenas que estão aqui há séculos. Então, eles têm múltiplas ontologias e diferentes formas de enxergar o que é viver bem. Então, o que quer dizer, que eu falei lá no início do contexto e tal, com o pós-desenvolvimento, que esse bem viver, o próprio bem viver, ele já impõe um contexto social e territorial, dizendo que, por exemplo, o bem viver aqui do Brasil vai ser completamente diferente do bem viver do Equador, que vai ser completamente diferente do bem viver da Bolívia, que vai ser completamente diferente do bem viver do Chile. Então, existem essas diferentes formulações e, obrigatoriamente, a gente tem que entender qual é o contexto social e territorial no qual esse bem viver se aplica. Então, ele vem trazendo uma plataforma que tenta integrar o pensamento e o sentimento, porque como ele não é um conceito único, ele fica esse futuro em aberto para ser construído, ele traz muito do que está acontecendo com as pessoas que o compõem. Então, você sai um pouco dessa esfera de racionalizar demais e você entra na esfera de sentir também e de se conectar. Então, muitas vezes, o bem viver tem uma relação muito forte com espiritualidade e com seres não humanos, não vou falar reais ou não reais, assim, mas visíveis ou não visíveis, basicamente. Então, existem 3 vertentes para esse bem viver: a indigenista, a socialista e a pós-desenvolvimentista. A indigenista, como vocês podem ver, elas se apegam um pouco mais à filosofia indígena em si, antiga. A socialista, ela traz todo o que essa filosofia traz de contestar esse grande movimento, principalmente de neoextrativismo que acontece aqui na América Latina. E a pós-desenvolvimentista tenta enxergar quais são as renovações possíveis dessas filosofias que podem
ser usadas para combater, então, esse desenvolvimento que não serve para todo mundo. E por que elas usam essas filosofias indígenas? Porque, majoritariamente, essas filosofias indígenas não reconhecem o que seria esse desenvolvimento. É um conceito que não faz sentido dentro dos seus contextos, dentro das suas culturas. Porque o contexto e culturas que elas vivem é de reciprocidade com a Mãe Terra. É de troca, é de diálogo, é de vida em convívio, é de harmonia. Então, essa noção de exploração em prol de um crescimento, desenvolvimento e progresso simplesmente não existe. Então, são diferentes formas de recuperar esse pensamento e essa noção. E aí, é claro, trazendo a cultura e a espiritualidade como forças motrizes desse movimento. E aí, como eu falei para vocês, o bem viver não é único, e aqui são alguns bem viveres que existem, os mais comuns entre si, mas assim, o bem viver que a gente mais escuta são o bem viver Quechua, e aí, né, Kawaksat, Ismael lá no Equador, e um bem viver boliviano que está ali no Zaimara, que é o Sumacamanha, às vezes o Alim Calçai. Aqui no Brasil, a gente tem o Kametsassai em populações amazônicas, temos o Tecoporã, no Guarani, aqui mais perto da gente, no Uruguai, no Paraguai, principalmente no Paraguai, a gente ainda tem muitas expressões guaranis aí também. Outros bem-viveres é um pouco mais do Yandé Recó, e no Chile, nos Mapuche, tem Cumemong. Eu falei tudo isso errado, mas o importante é que eles existem, e todos eles são diferentes entre si, apesar de todos eles tentarem buscar o que seria essa vida em plenitude. E aí eu deixo aí uma frase do Alberto Acosta no Bem Viver, que basicamente a visão de mundo de quem foi marginalizado pela história é uma oportunidade para construir outros tipos de sociedade. E falando em outros tipos de sociedade, em filosofias e ancestralidade, eu passo então para o Ubuntu, ou Ubuntu. O Ubuntu, ele na verdade trata do que é tornar-se humano, nesse estado e condição de ser, e o que seria então essa humanidade. O Ubuntu é a humanidade de cada indivíduo, e ela é idealmente expressa a partir da relação que você tem com outros. Então, você só reconhece a sua humanidade a partir do momento que você reconhece a humanidade que também existe no outro. E aí, eu não sei se eu botei... Ah, não botei aqui, mas eu falo. O Ubuntu ele é muito associado àquela frase eu sou porque nós somos. Só que existem outras formas de olhar para essa frase, porque, na verdade, não é você é porque nós somos, mas nós somos, logo, eu sou. Você é como consequência, você só vem bem depois de nós sermos, porque para você ser, outras pessoas tiveram que ser antes de você, outras relações tiveram que se estabelecer, e você essencialmente só é você porque os outros ao seu redor também são eles. Então, da mesma forma como o bem viver, o Ubuntu ele vem de tradições orais, então muita coisa foi perdida nas múltiplas traduções, e ele é do sul do continente africano, não necessariamente da África do Sul, apesar de ele estar presente na África do Sul, mas ele também está presente em outras tribos, em outras comunidades. E ele principalmente aí vem dessas 4 etnias, principalmente a nossa, que eu nunca aprendi a falar, mas é quase isso. E aí, dentro desse conceito também, nossa, tem o conceito de Ukama. E o conceito de Ukama, ele fala de relacionalidade e de parentesco. Então, o Ubuntu, ele existe dentro de Ukama. O Ubuntu sendo a sua humanidade e o Ukama sendo a relacionalidade, né? O como você está inserido no resto. E aí o Murov, ele fala que essa inter-relação humana dentro das sociedades é um microcosmo do seu parentesco com o universo. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente tem parentesco não somente com as pessoas, mas também com toda a natureza não humana e com todas as naturezas que já existiram e vão existir. E aí lembra um pouco daquela história de responsabilidade intergeracional que estava lá no relatório Brundtland, né, de nossas necessidades e quais forem as necessidades do futuro. Basicamente, você só é porque os outros são, mas você também só é porque os outros já foram, e os outros serão porque você foi.
Então, é uma conexão entre presente, passado e futuro, que está o tempo inteiro se renovando e é como se fosse uma grande teia da qual você não consegue sair. E você só existe porque essa teia existe. Então, a partir do momento que você se enxerga nessa grande rede, você entende que o bem-estar, ele não depende só do que você está fazendo por você. Você nunca vai depender só de você. Então, existe esse sentimento de interdependência humana com o resto do universo. E aí, se você depende do resto do universo, você traz para você a responsabilidade de cuidar do outro. Se você não cuida do outro, você também está se prejudicando. Essencialmente, você está deixando de ser você, porque o outro está deixando de ser ele. Vi que tem. Ah, tá. É o certificado ali do chat, perdão. Então, basicamente, esse é o Ubuntu. E aí existem outras filosofias, visões e práticas que eu não vou falar aqui, senão eu vou ficar as 3 horas falando e só temos 2 e eu já passei do tempo, para variar. Mas essas 4 aqui eu deixo de sugestão, que também são fáceis de encontrar. A ecologia profunda, ela vem do norte global. Esse aqui é o Arne Naess, a pessoa que trouxe a ecologia profunda, que caracterizou ela pela primeira vez. Basicamente, você tira os humanos dessa posição de privilégio, assim, do topo da pirâmide, e encaixa eles de volta no sistema ecológico e coloca a gente no nosso lugar, basicamente, assim, de entender que todos os tipos de vida têm o mesmo direito à vida que nós, seres humanos, e todos os tipos de vida não deveriam ser dominados e usados como fazemos. Então, essa é a plataforma da Ecologia Profunda, tem 8 questões orientadoras, é super legal, recomendo que vocês vejam. A felicidade nacional bruta, ela tá ali no meio termo, ela vem do sul global, ela vem essa bandeirinha do Butão, ela vem do Butão. O Butão é uma nação entre a China e a Índia, só que ela é uma nação pequenininha, principalmente no meio desses 2 países gigantescos. E para eles a cultura é um aspecto muito, muito, muito importante. E aí, em algum momento, eles tinham uma monarquia. Um repórter perguntou para o rei do Butão e falou para ele: mas o PIB do Butão, né, que é Gross National Product, ele tá muito baixo, e aí o que vocês vão fazer? E aí o rei do Butão simplesmente falou: para mim não interessa o produto interno bruto, eu quero saber da felicidade nacional bruta, como é que tá a minha população? E aí, depois que ele lançou essa, o Butão foi obrigado a pensar nessa felicidade nacional bruta, e basicamente eles criaram um sistema de indicadores com diferentes perspectivas em lazer, cultura, bem-estar, saúde, o social, ambiental e econômico do desenvolvimento sustentável, mas também diferentes formas de se relacionar e de se enxergar e de construir o que seria, então, a felicidade como alvo final, que não dependeria especificamente do crescimento econômico, apesar de que o crescimento econômico também está inserido aí. E eles foram, em grande parte, inspirações para o que a gente conhece hoje como ODS. Então, tem o TED também, é super legal, procurem. Tem o Swaraj, ou Swaraj é a filosofia ancestral, e atualmente chamam muito de Radical Ecological Democracy, que vem da Índia, e é basicamente se voltar para os nossos contextos, nossos não, né, deles, contextos locais e criar autonomia. Foi um conceito que deu muita força para eles no processo de independência da Índia. Então, basicamente, tornar-se independentes economicamente e reconhecer suas próprias necessidades antes de se curvar às necessidades que são impostas por outros modos de vida, em especial nesse contexto de imperialismo, e hoje em dia no contexto do desenvolvimento sustentável. E também aqui eu botei a fotinha da Christine Taquá, que ela é uma grande liderança guarani aqui no Brasil, que vem trazendo, então, o Tecoporã, para falar que a gente também tem nossa filosofia, a gente também tem nossa cosmovisão, também é uma visão de vida em plenitude. Esse daqui, na verdade, é um print da fala dela no YouTube, no Selvagem, de 2018, então super fácil de achar ela falando desse tipo de filosofia, mas basicamente é a nossa busca Guarani pela vida plena e o que ela representa e o que é o nosso contexto, o que é o nosso território, também recomendo. E, basicamente, eu fiz esse grande apanhado de várias visões.
trazendo, então, essa proposta de alternativas. Se a gente se enxerga no desenvolvimento sustentável, ótimo. Se a gente não se enxerga, o que tem aí? O que a gente pode fazer? Existem muito mais visões além dessas que eu apresentei. Essas são só algumas que são mais faladas e mais discutidas, mas essa ideia de que a sustentabilidade é um valor da nossa sociedade, ela não está indo para lugar nenhum. E se ela não está indo para lugar nenhum, como é que a gente se empodera dessa sustentabilidade e torna ela mais nossa? Quais são os futuros que a gente está escolhendo para a gente, se a gente pode escolher eles e como é que a gente vai caminhar para lá? Existem diferentes formas, a gente pode fazer um grande apanhado também. Então, essa é a minha conclusão. Eu trouxe aqui referências, que aí também é o momento do print, mas eu posso mandar esse print depois para todo mundo. E uma frasezinha que eu gosto, que é da Donella Meadows, que eu falei lá na frente, que encabeceou o Limites ao Crescimento, que ela fala que esse mundo sustentável, ele nunca vai virar realidade até que todo mundo pense muito bem sobre ele. Então, é basicamente isso. Estamos tentando pensar muito bem e envisionar esse futuro, esse mundo sustentável. E isso. Muito obrigada, pessoal. Oi, Bernardo. Bernardo chegou aí de fininho. Pois é. Nossa, Bia, que bom, assim, essa sua palestra foi um abraço, assim, isso é muito gostoso, assim, nesses momentos, ouvir essas visões, ver tudo isso e se sentir acolhido e ver que tem alternativas mesmo quando a gente, às vezes, acha que só tem esse caminho e, às vezes, não satisfaz, né, por completo o que a gente busca. Nossa, foi realmente um abraço. Temos presenças muito ilustres aqui, né, Fábio, nossa... Eu tô ansiosa agora para esse momento de perguntas, discussão, trocas, se alguém quiser falar algo, apresentar algo que tem feito. Bernardo, ó, primeiro. Você tá mudo. O meu é só, primeiro Tá. pedir desculpa, Bia, não consegui estar no horário de entrevistas domésticos aqui, mas vi a maior parte, fiquei caladinho. Imenso prazer ter você com a gente. É difícil ver a Bia, estar perto da Bia, ouvir a Bia e não aprender. Assim, você pode ter ouvido a mesma coisa tantas vezes e toda vez, e foi de novo. E obrigado, Pia, pela oportunidade. Perdi algumas outras lá atrás, mas hoje tive. E obrigado. Honra enorme estar aqui. E agora, fico muito feliz. que bom. E obrigado, Joana, ter iniciado. Olá a todas e a todos. E passo de volta a palavra para a Joana para conduzir aí o bate-papo. Obrigado, Pia. Mas pode falar também, Bernardo, pode conduzir também. A gente está agora num momento. É porque online às vezes parece protocolar, né? Mas, pessoal, é para ser descontraída, para ser uma troca, para tirarem dúvidas, para pedirem indicações, sugestões para a Bia. Ela trouxe só um pouquinho do que ela sabe. Ela sabe muito mais do que ela trouxe. Então, fiquem à vontade aí, podem levantar a mão, podem abrir microfone, a gente incentiva que liguem as câmeras nesse momento. Então, fiquem à vontade. Joana, posso fazer uma pergunta? À vontade. Eu sou orientador, mas vou me aproveitar desse momento imparcial aqui para extrair informações preciosas aqui da minha querida doutoranda. Uma coisa que me chama a atenção, Beatriz, a cada vez que eu vejo as tuas apresentações, é que você as recheia com mais informações ainda. Então, você sempre surpreende a gente, né, com mais coisas que você traz. E aí eu queria entender como é que é teu método, assim, porque não tem tanta coisa assim escrita sobre esses vários temas, né? E a cada vez você aparece com novidades. Onde que está essa literatura toda? Como é que você vem fazendo as suas buscas? Então, Fábio, primeiro eu acho que assim, eu falo demais, né? Eu aprendi que eu falo demais. Então, eu estou sempre tentando editar para ver o que eu posso falar sem passar muito tempo falando sobre aquilo, né? Assim, Fábio está de prova que era para eu ter falado 40 minutos no meu mestrado e eu falei 1h30.
Então, assim, eu tenho esse problema, até comentei com a Joana hoje, porque eu acho melhor eu tirar uns 2 slides, porque talvez eu passe da hora. Então, esse processo de trazer informações novas, eu acho que é muito mais de editar o meu conteúdo de forma que ele seja aguentável, porque eu fico aqui falando, o problema é se vai ter alguém ouvindo. E o meu método, na verdade, ele é nada ortodoxo, surge uma informação nova e eu tento ir atrás, mas eu acho que a grande parte, assim, o que foi muito bom, no meu mestrado eu fiz uma revisão sistemática sobre o tema de pós-desenvolvimento, então eu li uns 500 artigos sobre pós-desenvolvimento e às vezes eu lembro, nossa, isso estava naquele artigo de alguém que era o número 200 e não sei o que é, e eu vou atrás do artigo que eu passei, vi, analisei naquela hora rápido para a pergunta que a gente estava fazendo, e aí depois volto lá e descubro que ele tinha muito mais coisa. E o próprio, a Joana até tinha pedido alguns artigos, algumas recomendações, e eu passei o artigo do Belling, o artigo do Escobar e o livro. E o livro, acho que foi uma descoberta muito boa. No meio do meu mestrado, tem um livro chamado Pluriverso, que eu botei ali o slidezinho no final. Ele passou despercebido, mas eu tinha mandado para a Joana. Ele é um livro que basicamente é um dicionário do pós-desenvolvimento. E aí, dentro desse livro, diferentes autores falam sobre diferentes movimentos, cosmovisões, práticas, filosofias, tradições e etc. E aí, numa forma diluível, assim, umas 3, 4 páginas para cada assunto, de forma que qualquer leigo possa pegar e se apropriar daquilo. E eu entendi, lendo ele e lendo outros, que isso é um costume pós-desenvolvimentista. Tem várias coletâneas diferentes. Então, o próprio Dicionário do Desenvolvimento é uma coletânea, o The Post-Development Reader da Victoria Botry, ela é também uma coletânea com diferentes pessoas falando sobre assuntos. Então, eles fazem isso de propósito, assim, tipo, você quer falar sobre esse tópico aqui? Olha esse livro, que tem 3 formas de você enxergar esse tópico em 8 páginas. Então, eu volto muito nesses livros também para entender o que eles trouxeram e que eu mosquei há 6 meses atrás, há 1 ano atrás. Então, vou sempre fazendo isso. Acho que esse é o meu método, mas na verdade eu gosto. Quando eu percebo, eu fico pesquisando, fico indo atrás, fico lendo de novo, fico vendo videozinho. Então, é mais ou menos esse o meu método nada ortodoxo. Mas eu tenho uma grande base de dados interessante para isso também. Não, e no mestrado eu me lembro bem do tamanho do esforço, que foi em cima da base mais científica, mas de lá para cá você tem achado, tem aparecido muita coisa ainda? Você está achando fora das bases científicas? Tem muita literatura cinza a respeito? Como é que é essa composição? Está virando mais livro. Desde o lançamento do... Assim, aqui no Brasil a gente tem a editora Elefante, que ela gosta desses temas, mas impressionantemente até ano passado o Pluriverso ainda não tinha surgido, mas o Bem Viver foi publicado aqui pela Elefante, diversos livros que conversam com essa filosofia de neoextrativismo, de decolonialidade, alternativas sistêmicas. E aí, esse ano eles estão lançando o Pluriverso, vai lançar, ou já lançou. A última vez que eu vi estava em pré-venda, mas eu acho que eles vão muito para os livros, assim, eu acho que inclusive porque, bem, eu sou bióloga, para quem não sabe, então eu vou direto nos artigos científicos, mas todas essas filosofias, elas são mais tratadas nas ciências humanas. Então, acho que também é um costume das ciências humanas de serem lançadas em grandes coletâneas e livros, não necessariamente em artigos na Science. E aí eu acho que não é literatura cinza, mas é uma literatura que a gente não está acostumado a ir atrás, porque não chega tão fácil assim, né, gente? E aí um outro método também interessantíssimo que eu desenvolvi foi seguir todos esses autores no ResearchGate. Tudo que eles colocam novo, eu leio. Isso é uma outra estratégia que eu tomei desde então. Acho que é isso. Nossa, realmente, assim, bem ampla essa estratégia. Exige aí realmente eu vejo a paixão que você tem pelo tema, né? Eu acho que é um pouco isso, né? Estratégia é gostar muito do que você está trabalhando. Ajuda um bocado, né?
Alguém tem mais alguma? Fábio, fala aí. Eu posso fazer mais uma? À vontade. A minha aluna não conversa comigo, eu tenho que aproveitar essas horas para arrancar dela Então as informações. aproveite. Então, Beatriz, o negócio que eu queria entender também é o seguinte: a fase que está, né, esses estudos todos que você levantou, é uma fase, como é que eu vou dizer, é mais taxonômica ainda, ou tem um componente mais funcional, operacional, de como essas diferentes visões, ou algumas delas individualmente, já operam ou se dão em determinados territórios do mundo? Você tem encontrado relato desse tipo, ou ainda é mais essa coisa taxonômica? Então, elas se dividem, assim. Eu falei que o pós-desenvolvimento tem duas vertentes. Em geral, a vertente que recupera filosofias e cosmovisões ancestrais, ela se relaciona mais com movimentos do sul global, e a vertente que traz movimentos socioambientais recentes, elas são muito do norte global. Só que, além de serem do norte global, elas também vêm muito de tradições acadêmicas, porque aí passa logo para os cientistas que querem investigar e filosofar e conversar e debater. Então, eu sinto que esses movimentos do norte global, principalmente do crescimento e a ecologia profunda, que foi um dos que eu falei aqui, eles ficam muito ali, vamos debater e vamos conversar e vamos entender e classificar e definir. Mas a maior parte, na verdade, é o contrário. Assim, existem movimentos, existem diferentes comunidades de prática e não necessariamente aquilo foi definido, que é o que eu vejo no bem viver, por exemplo. Existem diferentes formas de bem viver, tanto nas constituições do Equador e da Bolívia, tanto em diferentes comunidades indígenas na América Latina inteira. O próprio livro do Acosta traz diferentes experiências que ele teve com o bem viver, e falta exatamente o pessoal que se reúne e fala, então, o que é o bem viver? Vamos definir aqui, vamos tentar trazer. Então, eu acho que tem alguns que estão na fase taxonômica e tem outros que estão na parte prática sem necessariamente ter passado pela fase taxonômica. Então, eu vejo muito essa divergência, assim, do pessoal que está mais interessado em botar no chão, e, em geral, em contextos locais e restritos, e outro pessoal que está interessado em explorar todas as possibilidades possíveis de que aquilo vire uma realidade. E aí até o próprio decrescimento, a história de um slogan político com implicações práticas, né? É basicamente isso que o Latouche estava falando, assim, é um slogan. O que vocês vão fazer com isso? Eu não sei, mas vamos pensar. Então, eles pensam muito. E alguns trazem mais para a prática, mas eu vejo a prática sendo mais nesses movimentos mesmo do que nos conceitos propriamente ditos. Não sei se eu respondi. Muito legal. Alguém quer fazer alguma pergunta? Senão, eu tenho uma aqui. Bem, então eu vou, assim, tô aqui, mas vou aproveitar também que a Bia tá aqui. E é mais uma questão, eu queria ouvir um pouco sua opinião, assim, pegando essa linha do que o Fábio perguntou, do estado atual, mas entender sua opinião de uma pessoa que lê bastante, estuda bastante esse assunto e vê essas visões. O que esperar para o futuro dessas visões do pós-desenvolvimento? Assim, o que a gente vai ver surgir, o que a gente vai ver em prática, o que a gente vai ver em discussão, onde que a gente vai ver isso acontecer? Ver um pouco essa linha. Que medo dessa pergunta, assim. Mas eu acho, e já tem acontecido, que a gente está num momento de escutar. E eu acho que a gente vai escutar cada vez mais, assim, porque eu sinto que essas coisas, principalmente as que são filosofias ancestrais renovadas, elas sempre existiram, elas sempre estiveram aí, a gente ignorou solenemente em prol de um outro modelo que, teoricamente, dava certo para todo mundo. Então, por exemplo, já existem várias críticas de que o desenvolvimento sustentável não escutou todas as pessoas que deveriam escutar. Então, quais são os movimentos que a gente faz agora para escutar todas essas pessoas? Aí, BIS fez o movimento de ir atrás de comunidades para falar, não, a gente vai conseguir fazer um relatório científico se a gente não escutar essas pessoas que estão lá, com os nossos objetos de estudo.
estão no meio da biodiversidade, são biodiversidade. Então, como é que a gente entende isso, entende essas perspectivas e agrega essas perspectivas? Eu não sei te dizer como é que o pós-desenvolvimento vai ser, como vai ser o futuro, esse grande futuro construído com diferentes pontinhos de diferentes filosofias, assim, acho que todo mundo vai viver em harmonia, feliz da vida, num grande desenvolvimento sustentável, essa sustentabilidade perfeita, um estado de equilíbrio, eu queria, quem sabe, mas eu acho que a curto prazo, pelo menos, o que eu vejo é que a gente vai cada vez mais botar isso para dentro, assim, entender que existe. É mais uma questão de tipo, nossa, tava aí. Então eu sinto isso, tipo, até pelo nosso próprio grupo de pesquisa aqui, Fábio, Bernardo, de fazer esse esforço de entender o que essas filosofias são e como a gente trabalha com o que a gente trabalha, com ciência da sustentabilidade, entendendo isso como sustentabilidade, não só como, alguém pensou isso alguma vez, é um mito, é uma filosofia, é das ciências humanas, é antropologia. Então, eu acho que é o momento de não somente a ciência, mas tomadores de decisão e pessoas na vida real que não podem nem ser tomadores de decisão, nem cientistas, só simplesmente existem e estão interessadas em descobrir outras formas. Assim, tem agora na pandemia diversas coisas explodiram, o próprio Selvagem, que eu falei, que tem lá o videozinho da Cristina Itacoá, mas todos os livros do Ailton Krenak, todas as palestras do Copenau. Então, essas visões estão chegando. Eu acho que esse é o futuro, elas vão chegar cada vez mais e a gente vai entender que elas existem, mas o que a gente vai fazer com elas a partir disso, aí eu já não tenho essa capacidade de prever. Eu espero que a gente faça com elas coisas boas e que a gente chegue à sustentabilidade e chegue num momento que todo mundo vai estar um pouquinho melhor do que a gente está agora. Mas eu não sei, é isso, eu acho que temos boas perspectivas enquanto sociedade global. Não vou ficar por aí, acho que é uma boa. Gostei dessa mensagem otimista, assim, eu acho que a gente está precisando. Então foi muito boa essa resposta, me Eu sou contemplou discípula assim. de Fábio Scarano, eu tento. É verdade, ele é bem otimista, ele traz esse ar, essa energia boa. Eu acho que a gente precisa muito disso. Otimista não, realista esperançoso. Tudo bem, realista e esperançoso, acho que tá certo. E trabalha muito, né, para caminhar para essa realidade que a gente tanto almeja, né? Então acho que isso é muito importante. Alguém mais quer compartilhar, perguntar? Oi, eu queria dar uma palavrinha. Me chamo Renata. Boa tarde, quase boa noite. Eu cheguei aqui um pouco atrasada, entrei de gaiata. Eu vi a chamada da palestra da Beatriz, eu fiquei muito tentada de vir, sair das minhas atividades, assim, não, tenho que ir lá participar por conta do tema. Eu sou doutoranda no programa EICOS, né, de Psicossociologia de Comunidades e Ecologia Social, da UFRJ também. Sou do grupo de pesquisa HPIS, coordenado pela professora Marta Ive, então já tive com o professor Fábio Scarano algumas oportunidades. Eu estou fazendo um caminho muito semelhante ao da Beatriz, então fico muito grata com a surpresa de ver outra colega bióloga, que eu sou bióloga também. Que legal! Assim, enveredando aí por esses outros paradigmas, né, para a gente pensar sustentabilidade, conservação em outras bases, né, porque é algo que sempre me inquietou assim na nossa área, a nossa forma disjuntiva, separativa de ver a vida e onde a ecologia, né, as relações são tão essas inter-relações são tão evidentes, e como que a gente estuda isso dessa forma, né? E aí eu me senti muito contemplada quando entrei em contato com o bem viver, essa forma dos povos originários explicarem, essa tradução que o Acosta trouxe, né? Como que ele conseguiu fazer essa tradução intercultural, e a partir daí eu fui descobrindo o Escobar. O bem viver é a droga de entrada para assim, outras drogas mais pesadas. Exatamente. E assim, durante a pandemia, quando você respondeu ao Fábio, né,
como é que você está fazendo seu método, assim, meio aleatório. A gente entra em contato assim, com vídeos deles, estão se reunindo, estão se encontrando. E eu estava aqui querendo trazer para você assim, como é que você tem visto essa questão que o Kotari coloca, né, sobre a confluência de alternativas, né? Porque para a gente pensar esse pós-desenvolvimento, pensar em sustentabilidade em outras bases, a gente tende a conceber assim, teorias universalizantes, né, como um todo, e eles trazem assim, as soluções, ou talvez não se pretendam ser soluções, né, mas a gente tem exemplos práticos nos territórios, em vários lugares do mundo, micropolíticas, que mostram que outro mundo é possível, outro modo de viver, que, na verdade, a gente sempre viveu assim, né? Durante a história da humanidade, humanos e não humanos conviveram e coevoluíram juntos, né? Os ecossistemas, os biomas decorrem dessa relação. Então, essa perspectiva do ser humano como destruidor, como tem que estar separado, né? A gente tem que ter áreas protegidas para conservar, enfim. Isso é uma perspectiva, uma visão muito recente, né? Considerando assim o tipo de atividade que a gente desenvolveu, enfim, é um papo muito longo esse, mas eu penso que a gente tem muito que aprender com essa confluência de alternativas, né? E como que a gente pode confluir, como que a gente pode aprender com aqueles que sabem conviver com a natureza e que, na verdade, isso está na gente também, né? Essa ancestralidade, essa memória está na gente, como a gente ativar isso nesse momento crítico. Aí eu me lembro do Esperançar, de Paulo Freire, que fala da gente criar inéditos viáveis diante de situações limites, são as múltiplas crises que a gente está enfrentando e que tende a se agravar, né? Por isso que eu acho que vai melhorar, mas antes de melhorar vai piorar muito, né? Que são as previsões que a gente tem do clima, da biodiversidade, enfim. Mas eu tenho essa sensação, assim, que não é à toa que essas filosofias estão chegando para a gente e a gente vai encontrar um caminho, né? Mas, assim, sei lá, se você pudesse compartilhar um pouco de como você percebe esse futuro, esse caminho desejável, como que a gente pode confluir, como a gente pode criar esses inéditos viáveis diante de tudo que a gente está vivendo. Obrigada pela oportunidade de trocar com vocês, de te ouvir também, Beatriz. Obrigada a você pela pergunta, Renata. Muito legal. Mas vocês estão botando em uma sinuca de bico aí. Difícil, né? A gente está vivendo isso, a gente está refletindo sobre essas questões, mas por isso que é bom a gente pensar junto, pelo menos pensar junto a gente pode. Não, isso com certeza é o primeiro passo, assim. E eu acho que até isso mesmo do Kotari, de tentar trazer essas múltiplas alternativas, já é uma forma de pensar junto, assim, tipo, e aprender com as outras alternativas, mesmo você sendo defensor de uma alternativa em si, existem muitas coisas que aprender com as outras, talvez coisas que a gente não tivesse visto antes, enfim. Então, eu sinto que o primeiro passo é escutar e conversar, antes de tudo. Mas isso que você falou, que eu achei engraçado, porque eu já vi isso em alguns momentos, assim, principalmente esse ano, de que, eu tenho esperança, mas eu acho que antes de ficar melhor, vai ficar muito pior. E a gente tem a experiência com as turmas de graduação lá do Fundão, mas eu também tive experiência com um concurso que rolou no início do ano de visões de futuro desejáveis, visões artísticas de futuro desejáveis, que foi o Repensa. Todos os vídeos estão no YouTube depois, eu acho muito legal se vocês forem lá ver. E a gente recebeu muitos trabalhos, e também no curso de graduação, nossa proposta para os alunos é que eles criem a utopia deles. E aí, em geral, o pessoal cai nessa, assim, de tipo um futuro distópico, que aí depois que tudo der errado, a gente vai dar um jeito de fazer dar certo. E eu acho isso engraçado, como a gente não consegue não enxergar o fim do mundo. A gente primeiro tem que acabar com o mundo, depois a gente reconstrói ele. Então, eu acho que, assim, muito provavelmente o melhor caminho agora é tentar ver essas filosofias que estão chegando, esses diferentes movimentos, essas
diferentes pensamentos e, enfim, perspectivas de mundo, de vida, e tentar achar neles qual é o elemento que falta na nossa para que a gente não tenha que destruir o mundo, sabe? Eu sou pessimista, eu fico aqui tentando passar essas mensagens de esperança, mas é fake news, porque ao mesmo tempo que eu estou tentando convencer vocês, eu estou tentando me convencer todas as vezes que eu falo, é difícil, mas eu acho que cada vez mais eu vou tentando me obrigar a não destruir o mundo antes de ver o futuro que eu quero. Então, eu acho que cada vez que a gente lê uma coisinha, conversa uma coisa, é isso, assim, tipo, putz, descobri que tem outra pessoa dentro do FRJ trabalhando a mesma coisa que eu, passa e-mails, mande links, e a gente vai conversar e aprender e tentar ver o que falta, que a gente não tem, que a gente não chegou ainda, e eu acho que eu não consigo ver outro caminho que não esse, por enquanto, assim, de tentar aprender, e botar em prática o que a gente já sabe e reforçar isso, assim, tipo, a gente não vai ter uma solução global, única, para amanhã, nem para o final da COP, por mais que todos eles queiram. A gente vai ter diversas múltiplas soluçõezinhas que vão resolver probleminhas aqui e acolá. Mas aqui e acolá vai ter uma vida muito melhor porque esses probleminhas foram solucionados. Então eu vejo, é isso, assim, existem diferentes redes querendo construir esses mapas de soluçõezinhas, e aí às vezes a soluçãozinha que era lá no meio da Índia serve aqui para o meio de Goiás. Então, assim, eu acho que tentar enxergar, saber, eu acho que uma parte da pandemia também foi que a gente descobriu que a gente não está sozinho no mundo. Então, eu acho que é legal ver também o que está sendo feito. Eu descubro coisas que estão sendo feitas o tempo inteiro, eu não fazia ideia. Dentro de pós-desenvolvimento, dentro de outras coisas mil, assim, tipo, tem uma horta na rua aqui, a 2 ruas, você sabia? É uma horta comunitária que acontece há 6 meses. Eu fico, caramba, como assim tem... Então, essas iniciativas que acontecem, eu acho que a gente tem que fazer... tem que fazer o esforço de saber que elas existem. Elas não chegam, apesar de algumas chegarem, elas não chegam tão fácil assim a todo mundo. Então, acho que tem que ter um gasto de ir atrás. Mas o que eu vejo é isso, assim, escutar e tentar trazer para o real o que for possível. E o que não for possível, coloca na lista de que ano que vem, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, eu vou trazer isso para o possível. E tentar se convencer todo dia de que é possível trazer isso para o possível. Eu estou nessa fase de convencimento próprio, assim. Enquanto é o convencimento coletivo, eu estou aqui na fase de convencimento próprio. Fábio ajuda nesse caso, mas é um pouco é um trabalho longo. Bernardo, você está mudo. Você engana muito bem, Mia. Sou uma ótima atriz, Bernardo. Nossa, muito legal ouvir tudo isso, assim. Eu concordo com o Bernardo. E a Ana quer falar. Pode falar, Ana, fica à vontade. Olá, gente, boa noite. Boa noite, todo mundo. Eu sou a Ana, sou pós-doc no FRJ, no laboratório, também trabalho com o Fábio, com a Bia, a gente tem muita afinidade. E agora me ocorreu, Bia, já vi você falando sobre esse tema algumas vezes, mas como o Fábio falou, é sempre ótimo ver de novo, porque você sempre enriquece a sua fala, é sempre muito bom te ouvir. Me ocorreu aqui, talvez a minha pergunta seja um pouco sem pé nem cabeça, porque a graça de tudo que você expôs é justamente a pluralidade, né? Várias visões, várias formas de ver um futuro, né? Um futuro alternativo. Mas se existe, assim, se você nas suas pesquisas, se você viu algum trabalho, alguma coisa assim, mapeando assim todos os pontos meio que comuns, um lugar comum e alguma formulação de algo alternativo à Agenda 2030, aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, porque, né, como a gente discutiu, a agenda é legal, ela tem vários pontos positivos, é um avanço, né, no tempo, de tudo que você apresentou desde Estocolmo, né, a conversa avançou bastante, mas a coisa boa da Agenda 2030 é que ela tem objetivos, né, então metas e formas de se medir, então dá um tom pragmático e fica fácil de combinar, né? Quando tem uma agenda ali com objetivo, não sei o quê. Mas tem
objetivo 8, que é o crescimento econômico, que às vezes pode puxar, né? Então, essa agenda não é exatamente uma ideal. Então, queria saber, assim, se você viu alguma coisa nesse sentido de mapear, assim, os pontos comuns de todas essas visões alternativas, se tem algo sendo algo comum que possa ser proposto nesse sentido, assim, alguma coisa integradora, integrando todas essas cosmovisões, movimentos e filosofias. Cara, então, o que eu já vi são alguns trabalhos, inclusive meu mestrado, tentando ver como essas filosofias podem se relacionar para o bem ou para o mal, assim, o que está faltando nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que tem nessas filosofias, ou aonde, de fato, dá até para encaixar. Então, tem uma pesquisadora da África do Sul, Dorine van Nochen, que ela faz muito isso, assim, ela é do direito, inclusive, ela não é bióloga, ela não é nem das ciências assim tão comuns que a gente costuma associar, antropologia, filosofia, ciências sociais, mas ela tenta trazer essa visão do Ubuntu, do bem viver, da felicidade nacional bruta, relacionadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Se eu não me engano, foi a tese dela de doutorado, mas ela já publicou um artigo sobre isso. E, na verdade, o que eu vejo é esse movimento assim de diferentes autores, não ainda de construir essa proposta, essa contraproposta aos ODS, né? Mas de, tipo, tentar entender. Tudo bem, tem os ODS e é para lá que a gente vai. O que a gente pode fazer a partir desse grande esqueleto que vocês deram que faça bem de acordo com essas filosofias e com essas visões. Então, assim, ela traz muito uma visão de que os ODS são muito estáticos, exatamente, porque eles são objetivos, têm metas, indicadores planejados, e que isso prende um pouco dentro dessas filosofias, e essas filosofias elas trazem a oportunidade de pensar para além. Mas, de fato, não sei se alguém já fez um grande esquema assim, olha, tenta isso então, ONU. Mas eu acho que é uma possibilidade nos próximos anos, assim, porque a gente tem aí ainda 9 anos até o final do acordo. Tem muito a se fazer ainda, ninguém chegou no desenvolvimento sustentável, mas diferentes... Eu acho que até a proposta de todo mundo fazer a mesma agenda já meio que implica de que a gente vai ter que olhar para o lado e ver o que o coleguinha fez para alcançar o objetivo Y, X ou Z. Então, também traz essa coisa de diálogo, assim, mesmo dentro dos objetivos que são estáticos e que serão os mesmos para todo mundo vai chegar lá com os mesmos indicadores. Eu acho que as formas vão mudar, essencialmente, e tem como a gente ver isso. Mas, realmente, não acho que ninguém ainda propôs uma coisa única, mas tem várias pessoas tentando olhar para esses movimentos da mesma forma. O próprio Belling, o artigo que eu até mandei para a Joana, ele tenta olhar para diferentes filosofias, agora eu já não lembro mais quais são, acho que o Belling olha, mas ele, acho que é decrescimento, bem viver e o Swaraj, eu acho que é isso. Então, ele tenta trazer, assim, já esse olhar de, olha, existem essas 3 coisas, elas falam sobre isso aqui, no que elas falam que é igual? Onde é que a gente pode começar? Como é que a gente coloca elas juntas? O que eu estou aprendendo disso? Mas, realmente, daí para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, eu não tenho visto tão estruturado. Provavelmente, em breve, vai sair, assim. Obrigada, Bia. Vamos torcer para que tenha. Na torcida, 100%. Ou vamos fazer, Ana? Eu vou fazer uma pergunta então, Bia. Eu posso compartilhar aqui com o pessoal? Ah, tá. Para saber aqui se eu podia enviar, porque aí quem quiser, se está falando tanto do material que você mandou. Pode, para todo mundo. Posso Então, até, nem sei se eu tenho aqui. não, eu tô enviando. Só para saber então, se perfeito. estava tudo certo. Porque você comentou aí, pessoal, que está na palestra, pode pegar. Esse é o que ela falou agora, mas ela falou também. Só tem um pequeno detalhe que é tudo em inglês, mas o Pluriverso, que foi o livro que eu te mandei, eventualmente estará disponível na internet, porque ele já está em pré-venda em português.
E, enfim, artigos, infelizmente, ainda estamos nessa. Deixa eu ver se eu acho o da Van Noren aqui para mandar para vocês também. Acho que eu tenho relativamente fácil. Enquanto isso, mais alguém quer falar alguma coisa, trocar, fazer alguma pergunta, botar a Bia em mais uma sinuca de bico? Estamos aí Fica à para isso. vontade. Não, todo mundo bem? Tá todo mundo contemplado? Ah, Marisol quer falar. Pode falar, Marisol. Primeiro, agradecer, Beatriz, pela sua palestra. Como o Bernardo falou, a gente estava aprendendo muito, né? Por mais que você fez um histórico de muitos conceitos, que acho que boa parte assim, já conhecia, mas sempre tem coisas novas. E também juntou, né, muita coisa diferente, né, que a gente já tem ouvido falar, né, de um tempo para cá, mas não tem ainda muito claro como isso está sendo, como as articulações, né, entre essas diferentes ideias, né. Mas eu queria ressaltar, na verdade, agradecer muito, né, a sua posição, mas ressaltar algumas frases que você falou que eu achei super importantes, assim, e também fazem muito sentido a gente pensar. A gente é muito, acho que a maioria aqui, né, não sei o perfil de todo mundo, mas acho que a maioria aqui é ligada à pesquisa, né, é professor, é pesquisador, então a gente é acadêmico, mas muitas vezes, né, como você falou, essas coisas já existem, os conceitos, as filosofias já estão postos, né? Você falou, a sustentabilidade já está posta aí há gerações, há séculos, né? Ancestralmente. E a prática em si, a vivência disso, né? Então, esse aparecimento, por que ele vem agora, né? Então, algumas coisas que você falou, né? A questão da prática da escuta, de ser muito importante nesse momento, né? A questão da sustentabilidade que sempre existiu e essas filosofias vêm. E uma coisa bem importante, você falou da agora engasguei. Decolonialidade, é isso? Decolonialidade, acho que eu me enrolo para falar essa palavra. A gente lê, né, algumas vezes, mas para falar rola um pouquinho. Bom, mas enfim, eu acho que elas vêm num momento que realmente e aparecem na academia, que já existiam, né, e sempre estiveram postas, mas porque realmente existia uma cultura hegemônica e que calava, né, essas vozes, ou colocava à margem mesmo, né, e eu acho que a gente está num momento que não é de agora, eu acho que isso daí, quando a gente pega, olha para trás, você fez um histórico ali dos anos 60, né, e é interessante que o movimento internacional por direitos civis, né, as independências de vários países, você falou ali da Índia, que é da década de 40, né, várias coisas que aconteceram no mundo, né, durante o século XX, levaram a, num determinado ponto, já no final do século, principalmente depois, agora já no século XXI, ter um espaço, né, mais espaço na universidade, e a gente vê isso acontecer aqui no Brasil, né, isso não é à toa, né, e é um espaço que antes, né, essas pessoas que estavam à margem, essas ideias, esses grupos, essas culturas, né, eram realmente silenciados, né, então é a hora de... E acho que tudo isso que tem acontecido com a natureza, né, tem também que afeta também o ser humano é parte dessa natureza, a gente está muito conectado, e eu acho assim, esse aprendizado, né, então eu fiz universidade na década de 90, então em 92 eu estava no meio lá do curso de engenharia florestal, né, com 92, então a gente vê essas coisas vindo, mudando, e às vezes parece que no que vem as ideias voltam, né? E vai, mas não anda para frente, o que está acontecendo, né? Mas quando a gente olha para as experiências, né, que têm acontecido,
em vários locais, né, não só do Brasil, no mundo, né, como você falou, aí em várias regiões, a gente vê que tem coisa acontecendo, tem coisa boa e tem chance da gente esperançar, sim, e aprender, né? Então, eu gostaria que te parabenizar e ressaltar essas frases aí que eu citei agora, que você falou, e lembrar, há pouco tempo eu participei de um curso curtinho sobre Tupi Antigo. Não aprendi Tupi Antigo, não, foram 4 aulas só, assim, mais sobre a cultura, né? Então, teve o primeiro módulo de 4 aulas, depois um outro módulo. E a gente descobri que tem várias línguas indígenas, a gente sabe que o Brasil tem quase 200 línguas indígenas, a maioria correndo o risco de ser, várias já acabaram, né? Já acabaram, já são consideradas mortas, mas tem língua que está sendo reavivada, não sei como falo o termo para isso, para uma língua, eles passam, né? E você citou, acho que umas editoras, eu não sei se uma delas é uma que tem publicado alguma coisa de literatura indígena, eu não tenho certeza, agora eu não lembro agora o nome da livraria, que eles têm publicado nessas línguas indígenas, né, e o ensino bilíngue tem sido valorizado. E eu soube recentemente que uma universidade, eu acho que a Federal de Santa Catarina, não tenho certeza, um dos programas aceitou dentro do programa de pós-graduação como segunda língua, né? Normalmente tem, além da língua mãe, né, do português, tem mais 2 línguas. Então, eles estavam falando, além do inglês, a outra língua poderia ser uma língua indígena, né? Então, esse reconhecimento como uma língua, como qualquer outra, isso é tão rico, né? Enfim, só quis dar esse exemplo aí de quanto a gente tem aprendido, né, com essas diferentes culturas, e te parabenizar e por isso, e quando a gente consegue fazer esses elos, né, culturais, acho que é um grande desafio, né? Um termo que eu aprendi há pouco tempo, né, mais ou menos 1 ano, que é a da interculturalidade, e fui ler e descobri que é diferente de multiculturalidade, pluriculturalidade, e até de transculturalidade, mas que a interculturalidade ela tem como pressuposto a não ter uma cultura hegemônica, mas essa interação que respeita as diferentes culturas, né? Então, apesar de eu não ter falado especificamente desse assunto, mas embutido em tudo isso, a gente aparece esse diálogo, né? E é isso, falei demais, desculpa, parar por aqui. Parabéns. Cara, muito obrigada também. Muito boa a troca. Eu vi aqui a mensagem, Bernardo. Muito obrigada pela sua presença. Adorei. Você está mutado de novo, mas acho que tchau. Muito diferente. Obrigado, Bia. Não queria interromper. Obrigado, pessoal. Continuem aí, que a troca está ótima. Mas a gente está chegando ao final também. De gente boa com conteúdo é que atrai outras, né? Aí vem de brinde. Obrigado, Bia. Tchau, gente. Tchau, Joana. Obrigado, Fábio. Tchau, Bernardo. Até a próxima, Ana. Tchau. Gente. Já vai fazer aí o próximo CS Rio. Tchau, exatamente. Daqui a 2 semanas, exatamente, que é o nosso intervalo. Na semana que vem não tem CS Rio. E aí, no próximo, é a Ana que vai falar um pouco da pesquisa dela. Então, assim, sempre... Eu falei para o Bernardo, eu falei, eu vou na fonte boa, assim. Eu pergunto para o Fábio, quem que, assim, é bom para falar? Quem está, assim, trazendo temas que falam bem, que abraçam, assim, falas boas e que a gente está precisando nesse momento. E foi o que eu falei para ele, assim. A gente aqui no CS Rio... A gente faz para vocês, mas a gente faz para a gente. Então, eu escolho as pessoas que eu também quero muito ouvir, que eu quero muito saber o que estão fazendo e ganhar um pouquinho mais desse conhecimento. Então, eu sou uma privilegiada de poder estar aqui e poder fazer isso. Mas alguém tem alguma coisa para falar? Porque a gente está chegando na hora, infelizmente. Vou fazer um comentáriozinho sobre a fala da Marisol. Eu não sei se vocês podem se inscrever, porque eu descobri isso por acaso ontem.
na página da FRJ, mas vai ter um curso de Guarani de uma universidade paraguaia, porque eu descubro essas coisas, assim, eu já estou me mordendo para fazer o curso de Guarani da Universidade Paraguaia. Mas aí é uma associação de universidades, aí pode se inscrever quem faz parte dessa associação de universidades. Provavelmente a PUC faz, e assim, são universidades de diferentes países, então vão ter diferentes pessoas de diferentes países aprendendo Guarani, gratuito 0800, sexta-feira de tarde. Então nem vai atrapalhar o CS Rio. Botei o link aqui no chat. Realmente descobri ontem, por acaso. E aí estou aqui refletindo sobre eu mesma me inscrever, está aberto. Eu faço isso, eu abro a aba, até eu decidi o que eu vou fazer com ela. Está aberto desde ontem. Aí quando você falou isso, Marisol, que você foi ver o curso de Tupi antigo, tá aqui. Guarani é o próximo. E eu acho que também acompanhar o Isa também, ficar de olho, provavelmente em breve deve ter mais alguma coisa. Mas é isso, era só esse micro comentário aí. E obrigada pelas suas palavras também. Ai, gente, que abraço. Já repeti isso várias vezes, mas eu tô me sentindo muito abraçada nesses tempos que a gente não pode abraçar, assim. Então, isso é muito bom, né? Muito acolhedor. Bem, a gente tá realmente assim... Eu poderia, Bia, você falou que você fala muito, eu poderia te ouvir por horas e horas, assim, honestamente, você falou que você gosta de falar e eu gosto de ouvir, então, assim, poderia te ouvir por horas e horas, mas infelizmente... Combinado, Joana, qualquer dia. Qualquer dia me liga aí, se não estiver querendo falar, me dá uma ligadinha. Resolvido. Mas é isso, pessoal, eu agradeço muito todas as palavras, todas as trocas, assim, acho que o CSRI é exatamente esse espaço que a gente busca construir. E quem veio aqui pela primeira vez, volte. No próximo, daqui a 2 semanas, a gente vai ter a Ana falando da pesquisa dela. Então, temas interessantes, diferentes, mas que conversam. Então, eu acho isso muito rico. E é isso, pessoal. Não sei, Bia, agradecer assim, imensamente as suas palavras, a sua fala, a sua disponibilidade. Fica gravado, então, assim, também quem quiser reouvir as palavras da Bia, a gente vai disponibilizar. Eu deixei o link, se eu não me engano, aqui das redes do Yes, do YouTube e de onde vai ficar disponibilizado isso. E, Bia, pode passar seu e-mail, de repente, se alguém Sim. quiser continuar essa troca. Eu até tinha colocado no finalzinho, mas eu passei muito rápido, né? Claro. Mas esse aqui é meu e-mail, vou botar aqui no chat. Isso, ótimo. Que aí quem quiser saber, quem quiser ouvir mais a Bia, chamar ela para vários eventos. De repente é isso que falta para o futuro. A Bia falar muito dessas visões por aí, disseminar bastante essas visões. De repente é isso que a gente precisa para o futuro. Ela engajar todo mundo nessa causa. Mas, assim, muito obrigada mesmo. Quem sabe, né? É essa. Obrigada, Fábio, por estar aqui, por trazer a Bia pra gente. Obrigada a todo mundo que ouviu, todo mundo que contribuiu e dividiu um pouco das suas experiências. Espero todos no próximo CS Rio com a Ana. Ela está aqui para mim. Tchau, pessoal. Obrigada, gente. Foi ótimo. Mas obrigada pelo convite. Obrigada por todo mundo, todas as perguntas. E é isso aí, meu contato está aí. Falem comigo. E a gente se vê daqui a 15 dias na palestra da Ana, com certeza. Apareçam. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Boa noite. Tchau.